Ah, tá aí. E aí, Opa, Ricardo, Maurício. tá tranquilo? Tudo tranquilo. Maravilha. E aí, como é que foi o dia de trabalho? Cirurgia Aquela hoje? correria de sempre, né? Normal. Ah, que bom. Meio É parado por bom conta da pandemia, mas estamos devagarinho trabalhando, né? o que for preciso, né, doutor? Isso, Ricardo, isso. vou te chamar de Ricardo, vou te chamar de você, porque essas Fica à vontade, mano. formalidades Estamos em casa. aqui, legal demais. Ricardo, é o seguinte, eu estava aqui fazendo um preâmbulo aqui, te apresentando aí um pouco, mas eu gostaria de ouvir de você. Aí, como é que é a sua atividade, qual é o seu foco principal em relação à Maurício, cirurgia, enfim. eu sou cirurgião geral, né? Formei em Manaus e vim fazer a residência aqui em Rio Branco, né? Eu fiz a residência aí na Fundac, a residência de cirurgia geral. E eu Que ano isso? trabalho hoje, basicamente, com toda a área da cirurgia geral, que engloba problema de vesícula, apêndice. Hoje o meu foco grande também está aqui na cirurgia bariátrica, né? Esse Uhum. tratamento da obesidade, então a gente está trabalhando com isso. Mas o volume diário do cirurgião geral é esse. É vesícula, é o apêndice, é a hérnia, né? Hoje eu já estou mais Aham. um pouquinho afastado do trauma, que já tem algum tempo que eu não faço plantão lá no pronto-socorro. Mas Sim, aqui no consultório também chega. O paciente que caiu, o paciente que teve um trauma há alguns dias e a gente tem que abordar esse paciente também, né? entendi. Imagino que o dia a dia seja esse aí mesmo que você relatou, né? É o meu dia a dia também, com essas questões cirúrgicas, é isso aí, vesícula, apendicite, hérnia, é isso aí. E a Isso. gente vai abordar muita coisa relacionada a isso, porque assim, a gente ali no dia a dia, a gente tem muita rotina dessas questões que a gente comentou, Entendi. e, Imagino que o dia a dia e seja esse aí mesmo que você relatou, né? É o meu dia a dia tá também. Porque dando entrou um a eco. TV. Ah, tá. É Eu que entrou a achei que era TV. eu. Tá. Isso. Agora zerou. Então a gente fica ali na rotina e na hora da descrição do laudo, às vezes a gente faz uma coisa assim muito mecânica, sabe? Sim. Tem cálculo aqui, mede tanto, não sei o que, isso aqui lá. E aí eu não sei se eventualmente a gente deixa passar algumas informações mais importantes na visão do cirurgião que realmente agregaria aí para a abordagem, né? Por exemplo, a gente pode começar com a questão da vesícula, que é um negócio que aparece quase todo dia, com relação à colelitíase, né? E é interessante saber, o paciente sempre pergunta, mas tem muita pedra, e como é que é? E eu falei assim, olha, uma pedra ou muitas pedras pode dar o mesmo problema, mas eles ficam muito curiosos com relação a isso. Mas no laudo, a gente, às vezes, com um volume muito grande de pedra, não tem nem como quantificar isso. Mas eu sempre fico um pouco na dúvida com relação a tamanho de cálculo, né? Com relevância a isso. A gente sabe que os cálculos pequenos eles têm mais risco de dar algum problema ali de colédoco, enfim. Mas como que seria o ideal na abordagem no laudo, naquilo que a gente transmite para o cirurgião, essa questão de tamanho? Interessa medir o menor possível, o menor deles, interessa medir o maior deles. O que isso diferencia, por exemplo, uma abordagem por vídeo, né? Se faz diferença ou não para vocês. Maurício, na verdade, hoje a gente está muito preocupado com o microcálculo, né? Então, assim, se o cálculo é muito grande, a gente sabe que ele vai causar mais processo inflamatório e dor do que aquelas complicações com pancreatite, coledoclitíase. Então, Uhum. quanto menor o cálculo, para o cirurgião é mais importante, porque a gente vai ter sempre o cuidado nos microcálculos de realizar a colangiografia intraoperatória. Então, se Uhum. eu tenho um ultrassom me dizendo que eu tenho os cálculos todos acima de 1 centímetro, eu, na minha rotina, eu faço coreografia em todos. Mas Uhum. você poderia selecionar. Aquele paciente que tem microcálculo, ele tem mais significado para a gente, porque a gente vai fazer essa pesquisa na colangiografia, né? Agora sim, como Entendi. você disse, um cálculo, 10 cálculos,
cálculo de 3 milímetros, de 8 milímetros, não vão mudar a indicação da cirurgia. Só que ele vai te trazer, um paciente com microcálculo, ele precisa ser operado com mais brevidade. Porque o risco dele evoluir com uma pancreatite, um colecitis é maior, né? Entendi, sim, sem dúvida. E o que acontece do lado de quem está fazendo ultrassonografia, para inclusive dar essa informação de forma mais precisa, estou pegando a caneta aqui que eu vou anotar aqui algumas coisas. É o seguinte, o drama de te dizer quais seriam, se tem realmente cálculos menores, é porque eventualmente cálculos maiores podem fazer sombra e a gente não detectar esse tipo de coisa. Você não consegue nem sempre medir todos, né? Exato, e às vezes a gente fica na dúvida. Às vezes tem dois cálculos maiores, a gente percebe até que tem uns menores, mas fica muito difícil de dar uma informação muitas vezes mais precisa. Principalmente aqueles cálculos que estão mais em fundíbulo, ali mais chegando para duplo. Então fica complicado, né? Mas sim, sempre que possível, então medir o menor deles como informação. O menor é muito mais importante do que o maior, né? O maior só vai dizer quem tem um cálculo grande que ele vai causar mais dor. O paciente também, ele fica muito preocupado, tenho muito, tenho pouco, é isso. Tanto faz pra gente. Ter muito ou pouco, o risco é o mesmo. Tanto que, às vezes, como você falou, eu tenho cálculos muito grandes, às vezes eu não consigo medir o pequeno. Aí o paciente, a gente opera e chega lá, tem vários cálculos pequenos. Doutor, mas era só um. Aí a gente tem que explicar, olha, realmente no ultrassom tem essa questão, você não consegue ver os outros quando você tem cálculos muito grandes, né? E o paciente quer ver sempre a pedra. No final da cirurgia, a gente tem que entregar a pedrinha para ele, né? Acho que é para fazer colar, né? Deve ser. Mas é interessante isso aí. E com relação a cálculos de colédoco, assim, o que seria interessante de informação? A espessura do colédoco, a localização? Hoje em dia, assim, como a maioria dos procedimentos são videolaparoscópicos, a gente, quando identifica um cálculo no intraoperatório que ele tem menos de 1 centímetro no colédoco, a gente pensa em CPRE. Porque a CPRE tem um limite para tirar o cálculo. Em geral, esse limite varia ali, de 0,8 a 1 centímetro. Cálculos maiores do que isso, a gente já tem que pensar numa abordagem direta da via biliar, ou por laparoscopia ou por laparotomia. Né? Então, o colédoco que tem mais de 1 centímetro, que tem um cálculo com mais de 1 centímetro, a gente já praticamente não pensa na CPRE. A CPRE, para quem está entrando aí agora, é aquele exame que faz por endoscopia para tirar a pedrinha do colédoco, né? Então, quando a gente tem um cálculo com mais de 1 centímetro e um colédoco com mais de 1 centímetro, a gente já vai pensar em fazer as derivações da via biliar, né? Seja para o duodeno ou para uma alça de intestino delgado. E isso pode ser factível ser realizado pela videolaparoscopia. Então, esse dado, se ele tem mais ou menos de 1 centímetro, se são múltiplos ou não, dentro do colédoco, que é o canalzinho que sai do fígado para o intestino, é importante para a gente, né? Legal, legal. E é uma investigação muitas vezes bem difícil, por conta de sombra de gás ali, de estômago, de duodeno. Às vezes é bem complicado, a gente percebe. Geralmente você vai ter só aquele sinal do duplo cano, né? Geralmente assim, vocês descrevem bem isso, né? Que é aquele sinal que você vê a via biliar e a via porta, né? Juntos. Mas o problema é quando você tem muita sombra, você percebe que tem a dilatação, percebe o duplo cano, mas a gente não consegue seguir o colédoco até identificar o cálculo. É uma batalha. Eu costumo virar para um lado, virar para o outro. Às vezes dou mais água para tentar uma janela com o estômago cheio d'água. Né? Então, isso é até legal, para quem é leigo no exame ou aqueles estudantes que estão começando, saber que são as dificuldades do ultrassom, né? Porque às vezes você tem um cálculo grande lá no colédoco distal, mas você não consegue ver. Mas não vi um cálculo desse tamanho? Não, você tem dificuldade. Você tem o gás, tem o duodeno, que é a estrutura que passa gás ali dentro, né? Então tem toda uma dificuldade. Então nem sempre é tão fácil encontrar, né? Às vezes a gente lá no intraoperatório, como não vi um cálculo desse?
É É. porque é O que difícil. é um Tem que ter uma problema, às experiência, né? vezes, e o que é um problema, muitas vezes, de você não ser uma pedra, né? Eventualmente ser um tumor de papila, Exatamente. e, e é complicado. Eu até postei já há muito tempo atrás uma situação dessa que foi difícil definir se era massa, se era conteúdo ecogênico, né? Aquela bile mais espessa dentro do colédoco, porque não Isso. aparecia cálculo, né? Ficava só aquela massa, né? Aquele grumo mais ecogênico, difícil mesmo Isso. de definir. Ó, até o doutor Davi Carneiro está aí. Passou um É, monte de gente aqui, a gente não vai conseguir acompanhar, que essa live é é, recorde, hein, doutor? Essa live é olha recorde aí. aqui do canal, olha aí. Show de bola, doutor Ricardo tem um monte de Isso. fã aí, ó. Muito bom. É. Olha Trazer só, informação sempre é importante, né? nossa, muito legal. E assim, eu agora me incentivei a fazer essas parcerias assim com diversas especialidades, porque engrandece inclusive para os dois lados, né? Para a gente que faz ultrassom, que é o tema da página, e para o próprio colega que tem a mesma especialidade sua, no caso faz cirurgia também, entender as dificuldades do lado de cá, eventualmente pedir o exame com uma indicação, às vezes, um pouco mais específica, um pouco mais detalhada, que também é um problema nosso, inclusive eu aproveitar aí a audiência aí também para dar essa informação de que às vezes a gente fica numa saia justa danada quando os pedidos não têm ali pelo menos uma certa orientação, né? A Não gente tem o fica às dado vezes clínico, perdido. né? Tem muito isso. Ah, pede um Exato. ultrassom do abdômen, mas não diz, é dor aonde? É uma dor no hipocôndrio? É uma É, indicação de abdômen agudo, né? Fica difícil. exato, exato. Bom, vamos seguir aqui com essa questão de vesícula, porque aí a gente pode passar para a parte já inflamatória, né, de colicistite. O Isso. que é mais relevante, né? Porque a gente pode ter variações muito sutis até variações mais floridas, né? Isso Então, mesmo. que é mais relevante para É a assim, quando a cirurgia? gente tem o quadro de colicistite, que é aquele processo inflamatório da vesícula, né? O cirurgião, quando solicita o ultrassom, ele vai pensar principalmente nas alterações da parede, da vesícula, né? Se tem algum cálculo preso lá no infundíbulo, que é a saída da vesícula, para Uhum. determinar o quê? Um processo obstrutivo da vesícula que vai levar ao quadro de colicistite. Então, assim, alterações da parede, se você tem líquido ou não, né? Se você tem pedra ou não na vesícula, porque tem os quadros de colicistite sem cálculo, né? Então a gente Uhum. pensa muito nisso, nessas alterações de parede da vesícula. E se você tem aquela bile mais espessada, se você tem material ecogênico flutuando na vesícula, né? Uhum. A espessura da parede, então, é significativa, né? Até por Para a questões gente de tem essa evolução. medida de 3, 4 milímetros é o limite, né? Então, a Uhum. partir daí, e assim, com sinais de gravidade, né? Quando você tem aquela delimitação da vesícula, você consegue diferenciar as alterações As na parede, camadas. né? Aham. É que eu tenho tido muito nessa época da pandemia, como o paciente demora a procurar por medo de se expor ao vírus hoje, tem muito paciente que já chega com a parede quase perfurada, né, em gangrena. Então, principalmente os sinais da parede e do aumento da vesícula, que são sinais bem indicativos para a gente logo abordar o paciente cirurgicamente. Dar a devida gravidade, né? A devida urgência, né? Para o caso, né? Isso. É, Né? verdade. É, a questão de líquido, né? Adjacente, né? No caso de uma Exato, evolução exato. para uma Né? perfuração, Presença, né? às vezes, de gás dentro da vesícula, que pode indicar uma perfuração para a víscera oca, né? Que acontece Uhum. também nos processos inflamatórios agudos. E também diferenciar para a gente, aquele paciente que está tendo uma cólica biliar, mas que ele tem uma colicistite já crônica, de vários processos inflamatórios, ou se ele Uhum. está na fase aguda, né? Que é a colicistite aguda mesmo. Então, que vai indicar ou não o tratamento cirúrgico de urgência. Né? Exato, exato. Aquelas vesículas esclerotróficas, né? Aquilo tem alguma relevância cirúrgica? Como é que Na você verdade, é conduz esse assim, tipo de quando coisa? você vê
esse diagnóstico da vesícula esclerotrófica ou vesícula murcha, que às vezes alguns colocam, vai fazer o cirurgião pensar que vai ser uma cirurgia bem difícil, que é um paciente que já teve vários processos inflamatórios e que aquela vesícula, com o passar do tempo, foi perdendo a função dela. Então, isso denota que vai ser uma cirurgia difícil. Hoje em dia, a gente consegue fazer 95, 98% das vezes todas as cirurgias de vesícula por vídeo. Mas esses casos que têm ou a colicistite aguda, com sinais de gravidade, ou a colicistite crônica, com a vesícula esclerotrófica, denotam que vai ser uma cirurgia bem difícil e que você vai ter uma chance maior, às vezes, de lesão da via biliar. Né? Porque a vesícula fica ali incrustada no fígado, mas muito próximo da via biliar principal. Então, isso denota que a gente tem que ter mais cuidado, porque pode evoluir com uma lesão de via biliar. Né? Ah, legal, legal. Quer fazer mais alguma consideração com relação à vesícula, complicações, né, com pancreatite também, Por exemplo, na pancreatite a gente vai ter as alterações laboratoriais, mas o próprio ultrassom, né, vai poder dizer para a gente se tem edema. Lembrando sempre da dificuldade, né? Quando você vai imaginar o ultrassom, você vai lembrar, vai estar o estômago na frente, vai estar o colo transverso, então às vezes é difícil essa abordagem. Mas ver se o pâncreas está demasiado, ver se tem sinais de líquido peripancreático, até aquela evolução mais tardia da pancreatite com pseudocisto, né? Que formam coleções líquidas volumosas, paciente com muita dor. Então, isso também é importante para a gente determinar qual vai ser a conduta nesse paciente. Lembrando que quando a gente tem o quadro de pancreatite aguda, eu vou ter que aguardar essa pancreatite entrar em resolução para eu poder abordar essa vesícula. Mesmo eu tendo certeza que a pancreatite foi de causa biliar, né? Eu não vou poder abordar aquele paciente de imediato. Eu vou ter que dar alguns dias para aguardar essa abordagem. Para esfriar um pouquinho, né? Isso. O pâncreas para todo mundo, independente de que fase esteja do tempo de ultrassonografia, pode ser dos órgãos mais difíceis de serem abordados dentro do abdômen, justamente por esses artefatos aí de estômago. É um órgão muito profundo, então fica muito ali vulnerável ao estômago. O próprio cólon transverso eventualmente faz sombra também, dependendo da altura dele. Então, às vezes pode ser um pouco frustrante a gente tentar investigar uma pancreatite e não conseguir ver, não conseguir dar informações adequadas. Tá? Aí é hora de pedir, orientar para que faça outro método, né? Isso. Maurício, só lembrando também, pessoal, que na abordagem do pâncreas, essa abordagem inicial na pancreatite, realmente o ultrassom é bem complicado. Só que ele tem uma importância muito significativa nos casos de pseudocisto, onde você vai fazer uma punção, determinar a origem desse cisto. Então, por exemplo, aquele cisto que está infectado, que está levando ao paciente com infecção generalizada, que é a sepse, o ultrassom é mandatório para a punção, né? E é excelente você conseguir puncionar com a ajuda do ultrassonografista e guiar essa punção por ultrassom, que aí você consegue um índice de acurácia bem alto, né? Porque fica fácil, né? Fica mais fácil, né, de direcionar e o sucesso é mais provável. Assim, as alterações de pâncreas na pancreatite, aumento de tamanho, alteração de ecogenicidade, pseudocisto, líquido adjacente, isso é muito importante a gente definir essas alterações, medir o pâncreas direitinho para dar um suporte maior, né, para a cirurgia e buscar o máximo de informação possível, né? Dar água para o paciente para fazer aquela janela, da mesma forma para o colédoco, a questão é a mesma para o pâncreas, né? Então, sim, a gente tem que tentar ver de qualquer maneira, assim, da melhor maneira possível e valorizar, né, a orientação clínica, porque muitas vezes eu vejo ali a suspeita e dá para ver o pâncreas e o pâncreas está normal. Bom, bacana, aí a gente vai ter que dar a informação de normal e aí a avaliação clínica, laboratorial para dar continuidade à suspeita, né?
Sempre a informação é importante, né? Não adianta você só pedir o exame e não passar a informação para quem vai fazer o exame, né? Nem sempre assim Porque é. Várias vezes eu já entrei em contato com você ainda, Ricardo, como é que a gente faz o exame? Qual é a indicação? Porque isso vai direcionar o que você vai procurar no teu exame, né? legal. E é muito legal essa comunicação, né? Quando a gente tem chance de ter a comunicação com um colega que Isso, solicitou, principalmente nos casos mais diferenciados, né? Menos isso, isso. fora daquele padrão comum, né? Daquela rotina, de vez em quando aparece. Vamos falar de apendicite? Eu gosto demais Vamos. desse tema. Eu gosto demais desse tema pelo seguinte, a ultrassonografia pode dar muita informação bacana, pode ser muito precisa. Eu recentemente vi dois casos muito claros de apendicite. Um, um deles, o paciente apontou exatamente para o lugar, ele sentia um abaulamento na fossa ilíaca, então foi muito fácil, né? Foi até Ele covardia. já chega com a suspeita, né? Ele mesmo chega queixando, É, né? Eu acho que é é, apendicite, doutor. exatamente. E era um senhor. E o outro, que foi um caso da semana passada, um rapazinho de 12 anos, em que ele não localizava muito bem a dor, não, sabe? Ele falava ele botava a mão assim espalhado no abdômen. Segundo o relato dele próprio e da mãe, que estava junto, sem febre, só teve uns episódios de vômito. E o que me chamou a atenção inicialmente não foi a apendicite, foi um pouquinho de líquido bem perto da bexiga, bem na linha média, perto da bexiga, e a bexiga, inclusive, estava bem vaziazinha, mas aquele líquido me incomodou, aquela história ali, sei o quê, eu falei assim, não, vou ter que correr atrás disso. E aí apareceu o apêndice também no mesmo modelo, bem superficial, bem fácil de ver. Mas aí sim, aí agora a pergunta para você é o seguinte, não é sempre assim, às vezes fica bem enjoado de ver apendicite, se tiver alças. A gente tem alguns sinais indiretos e tudo. Mas Isso. o que é fundamental assim para o cirurgião de informação que o ultrassom possa dar? Maurício, é assim, a apendicite já tem séculos de diagnóstico, né? Mas ainda continua um desafio diário, né? Todo dia tem um paciente com uma evolução diferente. Às vezes você tem que aguardar um pouquinho para ver a evolução. Isso que você falou, eu encontrei só um pouquinho de líquido, não encontrei outras alterações. São as fases evolutivas da apendicite, né? Paciente magrinho, realmente o ultrassom vai facilitar muito para você fazer esse diagnóstico. Mas a gente também vai entrar no diagnóstico diferenciais, né? A pedra no rim, né? As doenças de ovário, de útero também vão entrar. Exato. Mas para o cirurgião que vai importar inicialmente, principalmente porque hoje o tratamento é videolaparoscópico. Então, o que vai me dizer? Eu tenho líquido em todos os quadrantes do abdômen, ter uma pequena quantidade de líquido e ter muito líquido faz muita diferença nessa abordagem. A espessura do apêndice. A gente sabe que o apêndice é entre 6 e 7 milímetros está dentro do normal. E muitas vezes no paciente magrinho, que tem um pouquinho de líquido, você vê um apêndice com 6, 7 milímetros normal. E aí vem que apêndice discretamente alterado. Então, tem aqueles sinais inflamatórios ao redor da gordura ali do meso, né, que pode chamar a atenção. O aumento da vascularização do apêndice, que é um processo inflamatório. Então, vai ter um aporte sanguíneo maior para aquela região, né? Sim, Então, assim, sim. perda da definição das camadas, né? Lembrar sempre que o apêndice é uma víscera oca também. Então, quando você comprime o transdutor, ele vai mudar a espessura, se ele for um apêndice normal. No Sim, apêndice inflamado, ele não vai mudar essa espessura, né? Então, exato. tem tudo isso. Se tem líquido, se não tem. As doenças do diagnóstico diferencial, principalmente no sexo feminino. A gente tem muita doença Claro. inflamatória pélvica que pode simular Uhum. apendicite. Os quadros de nefrolitíase também podem simular apendicite. Então, esse quadro vai ser bem importante para a gente. Na apendicite mais avançada, já com várias horas de evolução, você pode ter o plastrão, que vai indicar também uma dificuldade maior na abordagem por videolaparoscopia. A formação Uhum. dos abscessos, né, localizados, que também vão dificultar.
Eu sei que a sim. maior dificuldade que a gente tem no diagnóstico da apendicite pelo ultrassom é aqueles casos que o apêndice é retrocecal, que a gente volta a questão de ter gás na frente, então é difícil. Então, esses sinais indiretos, aumento do fluxo naquela região, diminuição da Uhum. peristalse da alça, né? A alça, você Exato. consegue notar a peristalse pelo Pelo ultrassom, né? ultrassonografia. Então, Aham. esses sinais indiretos podem ser sugestivos. E lembrando, sempre para quem está começando na vida da medicina, aquele recém-formado, que o diagnóstico vai ser sempre clínico. O ultrassom, ele vai te ajudar, mas ele não é o essencial. Né? Se você tem Há aquela dor de controvérsias, doutor. descompressão, Tô brincando, tô mas brincando. assim, mas assim, porque às vezes Só fazendo marketing da o médico especialidade. recém-formado, ele fica na dependência do exame complementar. E É, a suspeição, como diria um professor meu, doutor Saturnino, que você conheceu muito, doutor é. Saturnino dizia, pensou em apendicite? Pense de novo. Depois que você tirar o apêndice, você vai pensar nas outras causas. Então, se você não tem um exame que possa te comprovar, mas o teu exame clínico é muito evidente, você não pode retardar também o tratamento desse paciente, né? Sim, Mas assim, o ultrassom traz múltiplas vantagens para a gente. é. Eu particularmente usava muito o ultrassom antes, quando eu fazia a abordagem aberta do apêndice, para determinar o tamanho da incisão, né? Se eu Sim, ia fazer uma incisão localizada na fossa ilíaca, se eu ia fazer uma sim. incisão mediana. Então, quando o ultrassom me dizia que eu tinha líquido na cavidade inteira, eu tinha que partir para uma laparotomia grande. Hoje não, com a Ah, vídeo, o ultrassom vem para me dizer qual vai ser a dificuldade que eu vou ter nesse paciente. Já que hoje é entendi. praticamente tudo por vídeo a gente faz, né? Verdade. É, tem uma questão na apendicite que é o seguinte: é a questão do laudo com relação a ser mais incisivo ou não, né? Nesses dois casos que eu falei, em que estava muito óbvio, eu sempre fico pensando como que essa informação vai chegar pro como que o cirurgião vai encarar aquele meu diagnóstico. Então eu evito, talvez você lembre de algum laudo, de algum paciente que eu tenha que tenha acontecido isso, mas eu evito, quando eu consigo determinar, eu coloco na minha, na minha conclusão apendicite. Porque eu já vi algumas situações em que, mesmo você dando toda. Ó, tem focinho de porco, tem orelha de porco, não sei o que, esse que bicho é. É porco mesmo. Então, mas mesmo assim, alguns colegas, sabe, aconteceu um caso comigo há algum tempo atrás, de uma menina, mocinha, 8 anos, criança, e ela perdeu um dia por conta disso. Eu dei diagnóstico e o colega não acreditou, eu acho. Imagino, né? Porque se tivesse acreditado, não ia mandar embora. Mandou embora e a criança voltou no outro dia e realmente era apendicite e tal. Mas eu fico muito preocupado como descrever, sabe? Porque eventualmente acontecem situações difíceis mesmo. Então, assim, quando o apêndice está claro e a gente consegue fazer uma foto do apêndice, né? Bota um monte de setinha, poxa, aí tudo bem, né? Fica mais tranquilo. Mas quando a gente tem uma forte suspeita, consegue perceber, por exemplo, o plastrão, às vezes a gente pega um apêndice, vê o apêndice, mas não de forma tão nítida, que talvez para quem faça o exame realmente fique muito mais fácil, porque está vendo ali em tempo real. As fotos muitas vezes não são tão claras, tão esclarecedoras, você não consegue uma imagem tão definida. E aí eu fico pensando como que esse laudo, como que é encarado isso, porque muitas vezes a apendicite ela não é tão florida de sintomas, de sinais e sintomas, né? E aí, é, como é a sua visão com relação a isso, né? O que a gente pode, do lado de cá, é, descrever para que o colega dê importância àquele paciente, aqueles sintomas, aquela imagem?
Na verdade é assim, Maurício, a gente sabe que o ultrassom ele é muito operador dependente, né? É, eu já fiz ultrassom no consultório, ocasionalmente numa urgência, quando eu não tenho acesso ao colega, eu também faço. Então, assim, primeira coisa, vai depender de quem fez o ultrassom. Se for um colega que a gente tem a vivência de ter, mandou um caso, mandou, tudo bem, a gente vai aceitar. Porém, o que vai ser mandatório vai ser o exame físico. Eu já passei pelas duas situações. Uma, o colega colocou que era apendicite e eu abordei e não era apendicite. E já passei o caso dele dizer que era apendicite e no exame físico eu não encontrar achado nenhum praticamente. Além de um leve desconforto há 20 horas, 24, 48 horas atrás. E aí não abordei e com a evolução clínica do paciente, porque a gente mantém uma avaliação contínua desse paciente, né? Eu, no outro dia, resolvi abordar, porque realmente voltou a dor. Então, depende muito de quem faz o ultrassom e quais os sinais. Porque, como você disse, eu encontrei, era só um pouco de líquido lá perto da bexiga. Inicialmente, sim, depois ficou bem claro. Então, assim, quando eu tenho um sinal dizendo, olha, o apêndice está aumentado, naquela área eu não tenho peristalse, ou não vi o apêndice, mas não tem peristalse, tem líquido, tem Bloomberg positivo, né? Tem o ultrassonográfico positivo. Então a gente começa a valorizar mais, tá? Mas o que me chama sempre mais a atenção é quando consegue medir pelo menos a espessura do apêndice, né? E quando você consegue uma fotografia adequada. Como você diz, nem sempre você vai conseguir. Mas quando você vem com fotografia com sinal em alvo, a apêndice aumentado de tamanho, apêndice não compressivo durante a compressão do local, aí você começa a ter mais credibilidade, por mais que o sintoma não seja tão evidente, né? Lembrando sempre para quem está avaliando o paciente depois do ultrassom, nem sempre foi quem pediu o ultrassom. Às vezes passou no clínico, o clínico encaminhou fazer o ultrassom e depois veio para o cirurgião. Nesse meio tempo, tem que lembrar se fez analgesia, se não fez, se entrou com antibiótico ou não, que tudo isso pode mascarar o quadro. Sim. Então, assim, a gente já é muito da vivência de cada um, né? Eu tenho por costume, o paciente que tem mais de 24 horas de dor, tem um ultrassom, por mais que seja só sugestivo, e que ele continue com a clínica de dor, eu abordo mais precoce esse paciente. Tem alguns estudos que mostram quem aborda muito precoce tem alguns casos de apendicite que não era. Tá? Mas você tem que não perder esse time, independente da dúvida, ou do ultrassom ou a sua. Se o paciente tem a dor, se ele veio com sinais sugestivos no ultrassom e os outros exames, leucocitose, anorexia, vômitos, você vai indicar a cirurgia mais precoce, né? E aí você vai se aliar pelos outros exames. Um raio-x de abdômen, um exame de sangue, que você vai tentar tirar essa dúvida, né? Porque eu imagino que eventualmente apareçam os casos que fica realmente bem difícil de você tomar a decisão, assim, né? É como eu te disse, a apendicite tem séculos de diagnóstico, mas até hoje é um desafio. E a gente tem pacientes que complicam pelo retardo no diagnóstico. Porque nem sempre é aquele caso floridinho, daquela dor que começou no mesogástrico, depois irradiou para a fossa ilíaca e está lá. Não, esse não é o clássico do dia a dia. Tá? O clássico ninguém vai ter dúvida. Mas esse caso que a dor veio, passou, você fez ultrassom, tem um pouquinho de líquido, aí é reavaliação contínua do paciente, né? A gente não pode achar que o paciente, porque tem um ultrassom normal, ou naquela hora que você examinou, o exame físico está aparentemente normal, que ele não possa ter uma apendicite. Você só vai diagnosticar o que você sempre desconfiar. Então, teve dor na fossa ilíaca, a gente sempre vai pensar em apendicite. Sim, sim. Na verdade, os pacientes com dor na barriga já pensam em apendicite, né? Ele já vem com esse... E às vezes o que atrapalha um pouco também, quando você tem um colega que ele não descreve, mas sugestivo de apendicite, é difícil você dizer para o paciente que ele não vai operar, que ele tem que ficar em observação. Às vezes isso tumultua um pouco, né?
Então, vai muito entendi. da experiência de quem está, da relação do médico com o paciente, né? Que você vai ter ali poucos minutos para determinar essa relação, que é uma relação de confiança que você vai ter, que você vai abordar o abdômen dele, né? Então, É, todo mundo fica com o pé atrás. tem situações realmente que são complicadas, né? Mas é um dos quadros realmente, como você falou, né? Tem tanto tempo aí de diagnóstico que a gente se Não, enrola de vez é em quando. complicado, né? É. Mas eu sempre E fico sem falar atento. naqueles sinais que você pode dizer que não é, né? Onde você encontra uma hidronefrose daquele lado, Hum, onde você encontra um ovário com cisto, roto, quando né? entendi. Vai Quando entrar você no diagnóstico consegue, diferencial, né? se É você descartar, consegue né? justificar com outras Isso. coisas, aí você pode fugir do diagnóstico, a não ser que seja um azarado horrível, né? Mas, enfim. É Então é isso, eu acho que a questão do apendicite a gente abordou bem. Realmente é um dos quadros aí que são mais desafiadores aí, né, nesse nosso papo Isso. aqui. Agora eu queria falar a respeito da. Você falou sobre hérnia, né? Que eventualmente. Você opera bastante hérnia, né? Hérnia é bem comum. É o feijão com arroz do cirurgião geral, né? A É o dia a vesícula, dia. hérnia, né? Então Uhum. é bem frequente, né? Hérnia umbilical. Engraçado. A gente que vê muito, né? Acaba que a gente já olha para a barriga e já vê um umbigo esquisito, né? Foi hoje mesmo que eu olhei pro um rapaz, um sujeito meia idade. Aí ele estava lá com a barriga para fazer um exame de abdômen total. Aí eu perguntei, essa hérnia no umbigo aí? Aí ele, Que não hérnia, doutor? sei. Eu falei, não, então peraí, então peraí que eu vou fazer seu exame, depois eu vou te dar uma colher de chá aqui. E tinha mesmo uma hérnia umbilical. O que é importante que a gente possa fornecer de informação no caso de hérnia umbilical? Vamos falar dessa. Assim, na hérnia umbilical, como você diz, a grande maioria você olha e vê, o paciente nem queixava, né? Então Aham. é muito frequente. Vem com um quadro de colitis, a gente vai examinar e tem uma hérniazinha no umbigo. Assim, geralmente a gente vai ter a abordagem do ultrassom na urgência da hérnia, né? Aquela Uhum. hérnia onde saiu muito conteúdo, o paciente está com dor, para você ver os sinais inflamatórios, se tem líquido, né? Se a hérnia tem conteúdo intestinal ou não, que pode Uhum. denotar uma urgência ou não, né? Uhum. Então, principalmente isso, nos casos de urgência, onde você pode ter alça intestinal dentro do conteúdo herniário e aquele processo inflamatório, né? A hérnia umbilical dificilmente ela vai virar uma urgência, mas eu já tive uma urgência em hérnia umbilical. Um médico. Você É sabe que mesmo? médico é pé frio, né? Quando Então, um colega médico tinha uma hérnia grande e ele estrangulou a hérnia num dia das crianças, dia 12 de outubro, à noite. E aí teve que Nossa, abordar. Então, assim, na hérnia umbilical a gente não tem muita dúvida. Eu utilizo inguinal. bastante o ultrassom ainda nos diagnósticos diferencial da hérnia inguinal, né? Às vezes Uhum. aquele paciente mais obeso, que você não consegue palpar bem o anel inguinal, ou ele tem uma dor e você palpa e não sente saco herniário, e aí eu lanço mão do ultrassom justamente para isso, para entrar no diagnóstico diferencial. Porque o diagnóstico em geral é clínico, mas então quando eu tenho alguma dúvida, aí eu solicito o ultrassom também para esse diagnóstico. É, é. A hérnia inguinal, o pessoal me pergunta muito aqui, e eu estou devendo um videozinho de hérnia, e às vezes quando eu vejo, eu não estou num aparelho legal para filmar, enfim, mas eu vou ter que fazer um negócio desse que o pessoal me pergunta muito a respeito de hérnia inguinal. É muito frequente a dúvida, É, né? é. Aí assim, E, e pergunta até, doutor, eu tô com hérnia, eu preciso ir fazer o ultrassom? Eu digo, não. Se você já tem o diagnóstico da hérnia inguinal, no exame físico ele é evidente, não precisa. O ultrassom eu reservo mais para esses casos de dúvida mesmo. Quando eu, ah, no exame físico, fiquei em dúvida. Então, e aí o ultrassom tem sido bastante valioso para a gente, né? Quando ele mostra a protusão do conteúdo ou gorduroso, ou uma víscera oca entrando ali no anel inguinal, dá para uhum, fazer bastante diagnóstico, assim. é. Não, mulher também tem hérnia, tá? A Jéssica perguntando aqui, né?
Na mulher, principalmente, tem as hérnias femorais, que são difíceis de diagnóstico, às vezes. Às vezes o ultrassom também ajuda muito nesse diagnóstico, né? Porque você É. palpa a região inguinal e não encontra nada, e ela tem a queixa de dor. Então, o Uhum. ultrassom na hérnia femoral é bem importante também. É interessante, inclusive você falou a respeito disso nas mulheres com dor em região inguinal. É, é comum, quer dizer, é comum, mas já aconteceu algumas vezes da mulher se queixar de dor fossa-ilíaca, tanto faz o lado, e eu vou investigar, o colega às vezes pensa em hérnia e tudo, mas fica meio, eventualmente fica até um pouco caroçadinho, e é um endometrioma, né, ali na parede. E É, já fiz diagnóstico desses, assim, meio que por curiosidade, sabe? Porque eu acho que às vezes a paciente vai fazer ultrassonografia transvaginal, não aparece nada, o ovário tranquilo ali, mas ela fala assim, não, mas a dor é aqui. Eu falei, tá, então peraí, deixa eu dar uma olhada aí, vamos ver se aparece alguma coisa. E já peguei alguns endometriomas assim, eu sabe? Meio. geralmente oriento o paciente quando ele tem uma dor muito localizada, diz, olha, vai fazer ultrassom, diga, doutor, é aqui que dói. Porque às vezes você Uhum. passa o transdutor ali em geral e você não vê nada. Aí você vai atrás de um pontinho específico onde ela queixa dor e você encontra endometrioma, né? Granuloma de Aham. ferida operatória também, encontra muito, né? De Sim, cesárea. sim. Então, causa bem evidente de dor nessa região. Às vezes um detalhezinho que incomoda, que a gente às vezes não valoriza e tal, e a pessoa fica com esse problema aí. Isso, isso. Ah, refluxo em ultrassonografia, não. Refluxo é um diagnóstico chato. Deve estar falando de refluxo gastroesofágico, né? Deve O ser isso. refluxo gastroesofágico é É, via endoscópica, né? Que a gente faz o é, diagnóstico. é. Mas, enfim, com relação ao que você faz aí no seu dia a dia, eu não sei se você está se dedicando mais à gastroplastia, à bariátrica, né? Como é que está esse fluxo de Na cirurgias? verdade, assim, Maurício, a gente tem um filão de pacientes que estão na obesidade, né? Hoje, Uhum, mais de 60% da população aqui do Acre está no sobrepeso e obesidade, então, assim, eu tenho me dedicado bastante à cirurgia de obesidade. Sem perder o foco também, porque o consultório de cirurgia geral é isso. É a vesícula, é a hérnia, é o apêndice, então, diariamente a gente vê esses casos. uhum, E a obesidade. Então, assim, nos obesos, a gente sempre vai pedir ultrassom pensando nos graus de esteatose, né, que é a gordura no fígado, que vão ser um dos indicadores para a cirurgia de obesidade. Aqueles pacientes que têm obesidade grau 2, que vai do IMC de 35 a 40, ele tem que ter alguma comorbidade para ter indicação de cirurgia. E entendi. esteatose hepática é uma das comorbidades, né? Então, o ultrassom tem sido, a gente aplica bastante nisso. Sem falar que a obesidade também é fator de risco para pedra na vesícula. Então, sempre que a gente vai iniciar um pré-operatório, iniciar um acompanhamento, é de praxe fazer o ultrassom abdominal para ter esse tipo de diagnóstico, né? Outra Uhum, coisa também na obesidade que vai ser fator de indicação de cirurgia são os ovários policísticos. uhum, Então, na obesidade, a gente sempre vai procurar isso. No pós-operatório, quando o paciente, depois de alguns meses que ele perdeu bastante peso, mesmo que ele não tenha pedra na vesícula antes, ele pode vir a desenvolver. Então, quando você tem dor no pós-operatório da cirurgia bariátrica, você vai sempre pensar nas litíases, tanto de vesícula como renal. Então, a gente aborda muito o paciente de pós-operatório de bariátrica por isso, né? eu já vi vários, vários acompanhamentos de cirurgia bariátrica em que o paciente vem desenvolver litíase, né, colilitíase. Isso. E, e com relação à esteatose, é interessante que diminui demais, né, a esteatose. Já vi paciente sair de grau 3 para zero. E Não, assim, é impressionante. é espetacular, porque hoje, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente pensa em metabólico, né? É o efeito metabólico da cirurgia. Ela vai tratar a esteatose, vai tratar as dislipidemias, então, assim, o efeito é muito, muito evidente no paciente, no pós-operatório.
Que legal, que legal. E complicações desse pós-operatório aí, o que que o ultrassom pode ajudar para a gente? É mais complicações gerais Rapaz, mesmo, Maurício, eu vou lhe ser sangramento? sincero. De Não, complicação na vamos, não. cirurgia bariátrica, eu praticamente, meus pacientes eles evoluem geralmente muito bem. Mas Uhum, a complicação na cirurgia bariátrica, a gente vai poder ter as fístulas, né? Onde o paciente evolui com dor abdominal, você pode localizar, às vezes, um abscesso, uma coleção líquida, né? Nos casos também a gente tem visto bastante quando o paciente faz, às vezes, atelectasia ou pneumotórax de base ali, você consegue no ultrassom também identificar na urgência, né? Mas, uhum. basicamente, o paciente de cirurgia bariátrica, quando ele complica, a grande maioria das vezes é com fístula. E a fístula você vai poder lançar a mão do ultrassom, porque é um exame rápido, você Uhum, consegue com mais facilidade, né? aham. E às vezes você pode fazer esse diagnóstico de plastrão, de líquido livre ali na cavidade, ou então de um abscesso É. localizado. Na verdade, a informação do ultrassom vai ser mais para justamente isso que você falou agora, né? Nessa fase Coleções, mais inicial, né, aspinas. que a gente consegue. Aham, aham. É. Eu realmente não estou lembrando, porque quando a gente fica, porque antigamente eu estava no hospital, né? Então eu saí já tem 3 anos já. Então na clínica é difícil, né? Ver aqueles pacientes pós-operatório, aqueles Assim, pós-operatórios com imediatos o não aparece. advento da videocirurgia, a gente conseguiu diminuir muito as complicações, tanto na cirurgia da obesidade, a bariátrica, como nas demais, né? Na vesícula. Então, assim, o paciente evolui muito bem, muito rápido para a recuperação. Uhum. Antigamente, quando você precisava fazer toda cirurgia abdominal, cirurgia aberta, com grandes incisões, isso denotava maior índice de complicação, com sangramento, coleção Sim. intraabdominal. Né? Hoje em dia, com a videocirurgia, a gente conseguiu melhorar muito esse índice de complicação. Então, hoje, praticamente, na cirurgia bariátrica, a complicação que a gente pode ter é a longo prazo, desenvolver uma pedra na vesícula, né? Uhum. Mas, assim, a curto prazo, no pós-operatório imediato, graças a Deus, a gente praticamente não vê esse tipo de complicação. Né? Maravilha, maravilha. E Tem lembrando um. também que no paciente obeso, o ultrassom fica um pouco limitado nesses casos de urgência, né? Que você tem um abdômen muito volumoso. Então, quando você evolui com uma suspeita, às vezes a tomografia já vai te dar um pouco mais de dados. Porque o ultrassom vai ter esse limite. A questão da distensão abdominal, por gás, o próprio volume abdominal. É um paciente difícil de você fazer o ultrassom. Né? Difícil, difícil. É interessante porque os pacientes obesos, a gente, quando entra na sala, a gente sempre imagina um exame difícil grau Difícil. 10, né? É. Mas tem umas situações em que o exame é bem tranquilo. É interessante isso, sabe? Até a É. cirurgia também. Você pensar, o paciente obeso vai te dar mais trabalho. Quando você chega lá, eu digo, às vezes você tem que ter mais medo de um muito magrinho do que de um gordinho. Né? É verdade. Abdômen é sempre uma caixinha de surpresa, né? Exato, exato. Então, assim, quando a gente consegue ter mais dados com ultrassom, então ajuda bastante a gente. Aham, verdade. Eu tinha pensado num tema aqui que, como você falou no início, né? Você está um pouco mais afastado da emergência, que seria o trauma fechado, né? Do abdômen. Assim, o trauma fechado, o ultrassom ele tem uma abordagem muito significativa, né? Você pode determinar, desde que o paciente não esteja naquela instabilidade, onde você já vai levar o paciente para a sala, mas no trauma fechado você pode diagnosticar aí as lesões de rim, as lesões de fígado, de baço, que em alguns casos podem ser de tratamento conservador. Então, o Uhum, ultrassom feito ali na sala do trauma, que é o FAST, né? Ele vai te uhum, dar sinais que possam indicar se você vai abordar mais precoce ou não esse paciente. E, assim, eu já tenho algum tempo que eu saí do trauma, então, naquela época, quando eu tinha um trauma que a gente às vezes não conseguia ultrassonografia, a gente fazia aquele lavado peritoneal, né? Que hoje, você tendo ultrassom, vai praticamente extinguir esse exame, né? Então, o e é ultrassom é importante rápido, nisso. né? É rápido, é eficaz, né? Tem uma acurácia muito boa para líquido, né? Uhum, Para ver as lesões hepáticas, para ver as lesões de baço. Então, assim, uhum. ele é de vital importância.
Hoje não dá para você pensar numa sala de trauma que você não tem um aparelho de ultrassom, pelo menos para você fazer o básico, né? Que é ver se tem líquido na cavidade. É. Né? Isso E é aí é legal, mandatório hoje na sala de trauma. e você fazia mesmo ultrassom, faz de vez em quando, né? Quando está ali Então numa assim, pesquisa mais rápida. eu até assim, acho que todo médico ele tinha que ter a noção básica do ultrassom, né? Porque às vezes, principalmente quem trabalha na urgência. Para fazer um acesso venoso, para você determinar se tem líquido ou não na cavidade. É, Então, é pleural, assim, agiliza ambulatório. muito a abordagem do paciente, né? Uhum. Claro que, É, assim, ultrassom é fazer, né? Ter o treinamento adequado para você poder chegar numa mão boa. Mas eu acho uhum. que no dia a dia do médico, eu acho que todo mundo tinha que ter um pouquinho dessa noção, né? Saber Que passar um legal. transdutor no abdômen, saber fazer um acesso guiado por ultrassom, porque hoje é o dia a dia do pronto-socorro, né? Uhum. É, pois é, assim, a ultrassonografia, ela traz, ela, ela, ela traz muitos desafios, principalmente no abdômen. Por tudo isso que a gente já falou, que a gente elencou aqui algumas situações e todas elas trazem dificuldade, porque realmente o exame do abdômen pode ser muito desafiador mesmo por natureza e pela formação de imagem que é a ultrassonografia, né? Por vias de som, enfim. Mas sim, dá para conciliar um aprendizado de ultrassonografia. Por exemplo, se o colega é da emergência, ele vai precisar do conhecimento básico de formação de imagem, de manipular ali o transdutor. E, como você disse, é uma atividade prática, assim como a cirurgia, você vai pegando mão, você vai fazendo, vai É. pegando mão. Vai encontrando uns atalhos que vai dificultando, ou que vai O facilitando importante o é você ter procedimento. o treinamento adequado, né? Ter o treinamento adequado e ser bem orientado. Sim, Hoje em dia, a gente sempre orienta o residente da cirurgia, olha, tá fazendo nada, vai lá na salinha de ultrassom, pega o radiologista e discute a imagem com ele, né? Porque essa troca de ideia, troca de experiência é muito importante. Nem sempre você vai ter lá no trauma o ultrassonografista do teu lado, né? pode Então crer. é complicado, ele tem que ter essa noção, né? E, Então e pro cirurgião é um pouco mais fácil pelo conhecimento um pouquinho maior da anatomia, né? anatomia, Então você sabe que ultrassom, qualquer exame de imagem é anatomia. Você tem que ter um bom dependente. conhecimento. Sim. Então para o cirurgião na parte abdominal fica um pouquinho mais fácil dele conseguir identificar essas alterações lá na urgência, né? Aham. Não, fantástico. Eu acho isso também. E dá para. E é um equipamento barato, né? E, assim, Exato. relativamente barato, no sentido de você ter acesso a ele fácil, enfim. Aquele Ricardo, é um aparelhinho que você pode empurrar para todo lado, né? Não pois está é, não, preso lá na agora. tomografia, né? Hoje Não, tem os pois é, portáteis também, né? tem os portáteis, pois é, não vai te dar ali uma imagem sensacional, mas, por exemplo, no trauma, poxa, você resolve o problema em, sei lá, talvez um minuto, Isso. dois, se tiver habilidade, não precisa mais que isso, né? Ricardo, muito legal o nosso papo, rapaz. Estamos chegando Cara, aí em muito uma bom hora. mesmo. Foi legal demais. A gente pode dar umas ideias aí, a gente troca ideia aí de Isso, outra vamos coisa, falando se que a você gente quiser, vai, né? vai conversando. Mas muito bacana, a gente Muito bom. precisa dessa troca de experiência, né? Até para quem não tem a noção do ultrassom, quem não trabalha com medicina, para saber que nem sempre é fácil você dar o diagnóstico. Você fez radiologia, tem teus anos de experiência, mas nem sempre tudo é igual e tudo é facinho, né? Então É verdade. o trabalho médico às vezes você tem dúvida, é normal você ter dúvida e você precisa trocar essa experiência, né, para você poder chegar ao diagnóstico e levar o melhor para o teu paciente, né? Que o objetivo de todo mundo é sempre esse, é tratar o paciente com maior qualidade e maior brevidade possível, para Sim, aliviar as complicações, né? sim. Ó, estão sugerindo colocar um cirurgião oncológico no próximo encontro.
Olha aí, ó, tem o doutor Davi, ó, Era o que eu ia falar. Falei assim, ó, passou um né? aqui, né, que ficou rolando aqui. E eles também lançam mão bastante de ultrassom, né? Só ainda É. nas doenças, na parte da oncogineco, né? Para suspeição de alguns diagnósticos, né? Uhum. Então é bacana. O Davi estava assistindo aí, então ele já pode Já. se candidatar, né? Show de bola, show de bola. Não, pois é, vou ver se eu chamo a galera por aqui, vou convidando Não, devagarinho, a bacana. gente vai trocando essa bola Sempre assim, que avisa é que a gente muito vai bom. divulgando e é bacana estar todo mundo aqui, né? Que bom, o pessoal dando os parabéns ali. Gente, perdão aí, passou um monte de comentário aqui, eu não estou habituado com isso, não. Então, quem por acaso eu não respondi alguma coisa, perdão, mas a gente está focado aqui no trocando essa bola, às vezes passa Na batido. verdade, hoje, né, Maurício, com o advento das redes sociais, a gente consegue esclarecer muita dúvida, né? Então, assim, quem tem É, dúvida, alguma coisa, manda no privado, às vezes uma mensagem, que a gente tenta esclarecer. A gente legal. nunca vai ser o dono da verdade, mas a gente está aí para ajudar e esclarecer todo mundo, né? E quando a gente não souber, a gente pergunta e traz a resposta. Não é isso? Exatamente. Tem que ter humildade nisso também. Bom Isso. demais. Doutor, vou deixar você descansando então, tá? Ok, meu Boa amigo. noite para você, muito obrigado aí. E a parceria continua. É só atravessar a rua, aí a gente já troca a bola. Isso, nós estamos aí, firme e forte. Tá? Muito obrigado pelo convite, nós estamos aqui à disposição. Quando precisar, Que aquele bom, que bom. abraço. Valeu, um Ó, abraço. boa Tchau, noite. gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite.